Boa noite. Eu vou falar hoje sobre o meu trabalho de segurança em redes, de título Entendendo a estrutura de tokens JWT para autenticação em APIs. Meu nome é Matheus Lopes Moreira, do curso de Engenharia de Computação. Tá? Para começar, né? O que que é um JWT? Basicamente, eles são tokens autossuficientes que servem para realizar a troca de informações de forma segura entre as aplicações distribuídas. E eles são de formato JSON. Esses tokens eles são passados em requisições HTTP para autenticar e autorizar os usuários dentro da aplicação. E aí a gente pode entrar em tipos de cargos, tipos de acessos, dependendo do token que o cara tem. E isso acaba que garante segurança, né, obviamente, e controle do acesso das pessoas. Os três benefícios principais dessa ferramenta são, primeiro, é o self-contained, que é o JWT basicamente carrega dentro dele as informações para ele ser validado. O segundo é stateless, que é ele não é preciso ser salvo no servidor, ou em cache ou banco de dados, ele pode ser gerado, validado e autenticar a pessoa ali em memória mesmo, caso seja preferido. E ele é multilanguage, que é o quê? Qualquer linguagem de programação minimamente decente que a gente tem hoje pode utilizar. Essa é a anatomia de um token JWT. Aqui a gente tem três partes, né? Essa rosa clara, essa roxa e essa azul escura, que eu vou explicar agora nos próximos slides. A primeira é a rosa, que é o header. O que que é esse header? É onde armazena informações como o tipo do token, que aqui é o JWT, e o algoritmo usado para gerar a assinatura do token, que no caso aqui, para a nossa aplicação, eu usei o HS256. A segunda parte é o payload, que é essa roxa. O que que é o payload? É o lugar onde a gente salva as informações do token, que é quando ele foi gerado, que é esse IAT, a data de expiração também pode ser colocada aqui, eu não coloquei, mas pode ser colocada, e o ID do usuário que gerou ele. Por exemplo, aqui tem esse ID, que é 1, 2, 3, 4, 5 e tal, e o nome do cara, o John Doe, mas pode ser qualquer informação que a pessoa julgar relevante para a aplicação ter dentro do token dela. E a última parte é essa, a assinatura, que é essa azul escura. O que que é essa parte? Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela garante que o token foi gerado pela aplicação e ele não foi modificado de forma alguma. E como que ela é feita, né? Ela é uma junção, basicamente chama essa função hash, que junta o header e o payload, ambos em base 64, que é esses base 64 encoded. Base 64 encoded header, base 64 encoded payload. E a última parte dela, da assinatura, é a secret, que é o quê? É a chave única da aplicação. É como se fosse uma chave mestra, que é criada pelo admin. E aí, quando ela for trocada, todos os usuários são deslogados, os tokens são. É como se tivesse dado um reset, né, nos tokens, e aí precisa gerar novos tokens. E aí os usuários vão precisar fazer login novamente e tudo mais. Aí essa base 64 é um detalhe importante, né? Ela cresce conforme o tanto de coisa que você coloca lá no payload. Ou seja, quanto mais coisa é colocada aqui nesse JSON do payload, mais essa base 64 aqui vai crescer e ficar grande. Essa parte azul. Tá. Então agora eu vou falar sobre a implementação. O que que eu fiz? Eu fiz uma pequena API com TypeScript, um banco de dados relacional e ela roda no Docker. Dentro desse banco tem uma tabela, que é essa tabela account. Ela tem um ID, um name, um e-mail e um password. Aí como que vai funcionar? Eu criei dois endpoints para login, um de sign up e um de sign in. Explicando primeiro sobre o de sign up, o que que acontece? Ele tem um método que é o handle, que é onde o usuário vai passar
três itens, que é o e-mail, name e password. Geralmente a gente precisa disso para cadastrar no site, que é o e-mail, o nome e a senha que a pessoa quer para colocar naquela conta dela. Aí, feito isso, eu vou validar nesse esquema aqui em cima. Tem algumas validações. E se essas validações passarem, eu vou chamar o método executar que está dentro do caso de uso desse controller. Então, do caso de uso desse signup. Aí, indo lá no caso de uso desse signup use case, eu vou executar o método, que é o execute. Aí eu vou verificar, essa conta já existe? Eu vou verificar com base no e-mail. Caso ela já exista, eu lanço uma exceção, que é de uma exceção de conta já existe. Caso ela não exista, eu vou continuar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma senha hash, uma hash para a senha que o usuário digitou e vou salvar no banco esse dado desse cara. Aí beleza. Fiz isso, deu certo, salvei lá no banco. Vai me retornar um status 200 na request. Caso não deu certo, eu vou me retornar um 400 para um erro genérico, algum erro de servidor, coisa assim, ou 409 para o caso desse e-mail já estar em uso. Então, tentar cadastrar o mesmo e-mail duas vezes, em contas diferentes, digamos assim. Aí, testando isso, eu não criei interface, então a gente vai usar aqui o Insomnia, que ele roda as requests que a gente quer. Basicamente, eu vou testar aqui o sign up e vou testar essa conta aqui, que eu já até deixei preparada, que é o nome Tel, o e-mail tel@gmail.com e esse password tel1234. Se eu enviar, ele realmente deu 200, ok, salvou. Aí eu vou lá no banco, eu consigo ver que realmente ele criou aqui e criou a senha com o hash, né? Igual eu falei. Beleza. Cadastrou. E se eu tentar cadastrar de novo esses mesmos dados? Vou trocar só o nome, Tel L. Se eu tentar de novo, não vai dar, porque esse e-mail já está em uso, eu já cadastrei ele. Mas se eu mudar o e-mail aqui, voltar ao mesmo nome de antes, ó, ele vai cadastrar, porque são e-mails diferentes. Ó, ele cadastrou e-mails diferentes. Mas beleza. Vamos continuar com aquele do Gmail lá. Aí, voltando aqui para o código, eu criei um, um outro item, que é o Sign Up Controller. O Sign In Controller, desculpa, é, que ele vai servir para logar. Eu criei aquela conta Tel, agora eu vou usar ela para logar na minha conta. É claro, digamos que aqui a gente está no contexto de uma aplicação distribuída, então eu estou entrando num site de compra, uma coisa do tipo, numa rede social, enfim. Aí continuando, o que que eu preciso? Eu preciso passar o e-mail, o password, né, para logar, como sempre. E aí eu vou lá no método de sign in, no use case, no caso de uso de sign in, e rodo o executar dele. Beleza. Aí quando rodar, eu vou pegar esse e-mail, esse password, vou verificar no banco se já existe um e-mail, se já existe uma conta com esse e-mail. Existe, vou continuar o código. Se não, eu vou parar aqui, de credencial inválida. Não existe uma conta com esse e-mail. Mas digamos que eu rode e exista, beleza. Aí eu vou comparar a senha que eu estou digitando com a hash da conta que eu achei no banco. Comparei, deu certo, eu vou continuar. Se não, eu vou lançar uma exceção. Digamos que eu passei. Se deu certo, eu vou gerar o nosso JWT finalmente, o nosso token de acesso e dar o acesso para aquele cara. Aí voltando lá no controller, no sign in controller, vim aqui, chamei aquele execute, né, que eu estava falando agora, deu certo, vou retornar esse access token e vou retornar 200, porque a request deu certo para o cara. Caso deu erro para um erro genérico, eu dou um 400 e para um erro mais específico de credencial, de senha, de e-mail, eu volto esse aqui, que é o de inválido, credenciais inválidas. Aí para testar isso, a gente pode vir aqui no sign in e testar aquele e-mail, tel@gmail.com e a senha tel1234. Se eu der um send, ó, ele vai me voltar o token. Realmente deu certo. Existe essa conta lá no banco. Então ele vai me voltar esse token. Vou copiar ele aqui. Caso não tenha dado certo,
Caso eu digite, digamos, uma senha errada, a senha está errada, invalid credentials, a senha está errada. Caso eu digite a senha certa e o e-mail errado, digamos, não, esse e-mail existe, a gente tinha cadastrado, né? tol@gmail.com. Esse e-mail não existe lá no banco. Então eu vou tentar logar com esse e-mail, invalid credentials. Não dá, esse e-mail não vai existir na nossa base de dados. Beleza. Aí eu peguei aquele token, né, que eu loguei lá, que é esse aqui, esse primeiro. Beleza. Agora, o que que acontece? Eu criei uma última rota, que é a rota de leads. Basicamente é uma rota GET, que ela me traz dados. É uma rota protegida, um HTTP protegido pelo JWT. É finalmente quando eu vou usar o JWT. Digamos que eu criei um software que eu eh, quero proteger algumas partes dele para certos tipos de acesso. Um administrador, um editor, só leitor. Então eu vou usar o JWT para proteger esses acessos e para dar segurança para minha aplicação, obviamente, para que não seja qualquer um que tenha acesso a ela. Enfim, aí nessa rota de leads, eu tenho aqui o controller, que eu basicamente criei um controller simples que ele não pega do banco nem nada. Eu criei um array de leads bem simples que traz esses três leads aqui. Se eu quiser criar mais, eu até posso. Um Theo e outro Gilda. Beleza, criei esses daqui. Aí eu posso vir aqui o Authentication Middleware. O que que ele faz? Ele tem um método handle que ele pega lá nos headers dessa request que eu vou rodar, list leads, request leads, e vou pegar o authorization, que é o nosso token, e vou verificar. Se ele existir, ele vai passar para cá, senão ele vai dar uma exceção. Então ele existe, digamos que ele existe. Se esse token passar, eu vou verificar se ele é tipo bearer. Se ele for do tipo bearer, eu passo e verifico se esse token é válido, através desse método verify que vem lá da biblioteca JSON Web Token. E a JWT Secret eu passei aqui, é, uma secret que eu quis, que eu passei essa aqui, Tel, o nome. Mas beleza. Aí, se der certo, eu realmente vou voltar os dados da minha request, os meus leads. Se não der certo, eu jogo uma exceção de novo. Aí eu vou aqui na request leads, vou dar esse get, né? Eu vou passar o token que eu tinha falado, que a gente gerou. Isso aqui para um contexto de que o cara já está logado, ele já entrou no software. Agora ele vai trazer dados. Então, eu vou rodar e ele realmente trouxe os caras que a gente quis. Agora, e se eu editar esse token? Trocar uma letra, trocar esse S por Y. Vai dar? Não vai dar, porque esse token é inválido, já não vale mais. É, ó, vou colar e ele realmente deu. Agora, é, essa request está protegida. Se eu não passar nenhum token, o que que acontece? Não dá, porque eu preciso passar um token, como eu defini aqui. Aí, só para a gente ver, ó, o nosso token, ele aqui no site do JWT, no próprio site, ele já oferece é como se fosse um desfragmentador, né? Para eu ver o token. Olha só, o header é o mesmo que eu falei lá nos slides. E aqui eu tenho a data de emissão dele, agora meia-noite 59, meia-noite 19, e a data de expiração, que vai ser amanhã, às meia-noite 19. E é basicamente isso. Quais os benefícios que a gente tem? A gente consegue proteger a aplicação contra, eh, até mesmo contra acessos indevidos. Digamos que é um software, um SaaS, que eu estou vendendo um SaaS e aí só vai ter acesso aqueles que comprarem. Quem não comprar não pode ter acesso. Quem não tiver uma conta, né, não pode ter acesso. Então, eu vou, através de um token JWT, eu vou segurar esses acessos e não deixar qualquer um ter acesso à minha aplicação e dar mais segurança.